Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor Rogério da Costa, de São Paulo. Essa oportunidade permitida por Deus para uma meditação na sua palavra. Vamos tomar como base aqui o Evangelho de Mateus, capítulo de número 15 e o versículo 32. O versículo diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. É difícil conseguirmos um discernimento para uma interpretação da grandeza do Senhor Jesus. Mas baseado nesse versículo, e sendo que Jesus disse em João capítulo 14, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu quero ter um tema básico para essa reflexão de que Jesus é tudo. Jesus é tudo. Mas como eu poderia interpretar este tudo que Jesus é? Como que nós vamos visualizar, distinguir, discernir este tudo que Jesus é? Ouça bem, nesse versículo de Mateus 15, 32, a multidão estava seguindo ao Senhor Jesus, já faziam 3 dias. E o Senhor disse que se a multidão, se não comer e despedisse aquela multidão em jejum, eles iriam desfalecer, eles poderiam desmaiarem, caírem no caminho por falta de nutrientes. Mas aquela multidão estava 3 dias seguindo aquele que é tudo. Cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, quase 10.000 pessoas, que em primeiro lugar estava a acompanhar Jesus, aquele que é tudo, e deixaram em segundo e terceiro plano o seu trabalho, os seus afazeres, deixaram a sua casa, comer, beber, se alimentar para ficar forte e saudável, ficou em segundo, terceiro plano. O mais importante era a graça daquele que é tudo que estava envolvendo a todos. 3 dias no deserto, haviam deixado o aconchego do lar, haviam deixado de lado o descanso, a noite de sono, haviam deixado a família que não seguiram, e eles estavam lá. E por que estavam lá? Porque esse que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele é tudo. É um tudo que preenche, é um tudo que sacia. Estar junto dele é perder o valor das demais coisas. Ele é um tudo que conquista a atenção de todos para si. E se esquece das outras coisas por estar junto dele, por estar perto dele, por estar ouvindo a ele. Eu quero poder destacar aqui que a presença de Jesus é um tudo, que ela preenche a vida das pessoas, que não dá para entender, não dá para discernir esse mistério de preenchimento
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem de Deus. Esse Jesus que é tudo. Para nós compreendermos melhor, quando ele falava, ele não falava segundo o que via, mas ele falava segundo a imaginação do coração de cada um. Ele tinha uma palavra para dentro do ser humano. Ele tinha uma palavra que absorvia a atenção de todos. E a multidão ficou 3 dias nesse relato seguindo ele. Porque ele é tudo. Tudo que o ser humano precisa. Se Jesus nos dias de hoje viesse com o corpo glorificado numa certa região de um certo país, seria milhões que iriam se reunir em volta dele. Porque se naquela época em que os vilarejos haviam poucas pessoas, se naquela época que era muito raro ter uma grande multidão, em volta dele ficava quase 10.000 seguindo no deserto até caírem de desnutrição, porque o importante não era comer, não era se alimentar, era estar ouvindo, era estar sentindo, era estar assistindo, era estar perto dele. Mas quem é ele? Ele é tudo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é tudo. O falar de Jesus é um falar que cativa a atenção de todos. Ele é tudo, e quando ele falava, as crianças prestavam atenção, os jovens, os adultos, os anciãos. Quando Jesus fala, eu creio que os céus prestam atenção, o mundo espiritual para, a natureza para, porque ele é o Verbo, ele é o Criador de todas as coisas com o Pai. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quando eu digo que Jesus é tudo, nós precisamos lembrar que ele voltará a arrebatar a igreja, depois ele voltará em Israel, sobre o Monte das Oliveiras, da onde ele subiu, e vai implantar o governo de 1000 anos. Jesus estará lá. As multidões das nações irão lá para conhecer aquele que dá sentido no mundo, aquele que é tudo. Ele vai tirar a maldição da terra. Os judeus serão os seus assessores aqui na terra. E a igreja em corpo glorificado também assessorando o grande rei. E as nações da terra junto com seus reis levarão o melhor que tiver naquele país como presente daquele que está em Jerusalém reinando e governando o mundo todo, porque ele é sagrado, ele é santo, ele é puro, ele é especial, ele é tudo. Ele é tudo. Então irão em busca dele, para estarem perto dele, para poder contemplá-lo. Lembra de Salomão? Quando a rainha de Sabá foi visitá-lo e disse, olha, a sua fama como rei, a sua sabedoria correu longe. E agora que nós te conhecemos, é muito mais do que falaram. Muito mais. A sabedoria de Salomão, o estar dos seus servos, a subida de Salomão para o templo do Senhor para adorar. Muito mais será o Rei Jesus, que é tudo, em Jerusalém,
governando o mundo todo e todos querendo estar com Ele, assisti-lo, vê-lo, adorá-lo, admirá-lo, porque está perto dele, não dá vontade de comer, não dá vontade de beber, não dá vontade de ir embora, não dá vontade de parar de adorar, não dá vontade de parar de ouvir. A graça que emana dele é uma coisa que nós não conseguimos compreender o que é isso. Mas ele é tudo. Agora, esse tudo que Jesus é, eu quero em 3 aspectos principais tentarmos nos aproximar desse tudo. Ter palavra para esmiuçar esse tudo. Então, se ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vamos por isso. Esse tudo que Jesus é porque ele é a vida. E o que significa ele ser a vida? Ser a vida é estar perto dele e sentir vontade de viver. Estar com Jesus é ter vontade de existir. Estar com Jesus é saber que a sua vida teve significado. Estar diante dele é receber vida, porque ele é a vida. Estar com a vida preenche tudo, acaba não restando espaço para as outras coisas. É por isso que a multidão ficava até quase cair e desfalecer de fome. Porque ele é a vida, ele é tudo. Quando falamos do tabernáculo, nós falamos do átrio, do lugar santo e do lugar santíssimo. E a comparação judaica é que o átrio, a entrada, é o caminho, o lugar santo é a verdade e o lugar santíssimo é a vida. E Jesus é aquele que saiu do lugar santíssimo, veio para o lugar santo e foi ungido com azeite do castiçal, por isso ele tem os 7 Espíritos de Deus, saiu no átrio, foi batizado por João Batista e foi para o altar e morreu em sacrifício dos nossos pecados. Ressuscitou no 3º dia e voltou para o lugar santíssimo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo, ele é tudo. Então eu quero te dizer que esse tudo é porque ele é a verdade. Quando eu digo que Jesus é a verdade, é que não é ele que existe para nós. Somos nós que existimos para ele. Somos nós que existimos para ele. Nós não somos autônomos. Nós existimos para ele. Porque um dia ele quis nos criar para a sua alegria, para o seu louvor, para nos encher na sua plenitude. Este Jesus que é tudo, este Jesus que é a verdade. Nós existimos e tem significado a nossa existência, porque é para ele, ele que é a verdade. Esse Jesus que é a verdade, ele não tem meias palavras, ele não vem com dualidade de ideias, ele não vem com engano, ele vem simplesmente e objetivamente sempre com a verdade. Em verdade, em verdade. Ele é a verdade. Com ele não tem engano. Com ele não tem decepção.
Esse Jesus que é tudo. Ele é a verdade, não tem meia palavra. Eu quero concluir que esse Jesus que é tudo porque é a vida. Esse Jesus que é tudo porque é a verdade. Esse Jesus, ele é tudo e ele é o caminho. E qual é o caminho? O caminho é um clima desse Jesus que é tudo, que a nossa vida só tem sentido se nós honrarmos a Ele. Não existe outro fator, não existe outro sentido, não tem outro interesse qualquer, não tem segundas intenções. Mas exclusivamente o maior privilégio de todos os privilégios, honrar a Ele. É por isso que aquela multidão não o deixava, não largava. Esse Jesus que é tudo, é digno de ser honrado. E ele disse, aquele que me honra, o Pai o honrará. Ele é o caminho. E não há outro caminho. Este é o caminho, andai nele. Jesus é o caminho. Eu termino dizendo que os seres redimidos por Deus não buscam honra para si mesmo, mas buscam honrar ao Senhor Jesus, que Ele é tudo. Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é a rocha de Israel, Ele é o mais desejado de todas as nações, Ele é o resplendor da glória de Deus. Esse Jesus, Ele é tudo, Ele é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Só tem um que se assenta à direita de Deus. Não são anjos, não são arcanjos, nem querubins, nem patriarcas, nem profetas, nem a própria igreja. É Jesus que se assenta à direita de Deus. É por isso que no Apocalipse está escrito que quando a nova Jerusalém descer do céu e parar em Israel sobre a Jerusalém antiga, onde terra e céu serão a mesma grei, haverá o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E embaixo desse trono o rio d'água da vida. E os seus servos verão a sua face. Aleluia! E os servirão para sempre. Você conseguiu sentir que Jesus é tudo? Você conseguiu entender que Jesus é tudo? Então Deus abençoe a sua vida por essa meditação em que pudemos juntos sentir a presença de Jesus.